Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, dessa vez uma aula de filosofia para o primeiro ano do ensino médio. A aula de hoje vai ser a aula 1.1.6, Introdução à Filosofia, parte 2. A gente vai começar essa aula fazendo a revisão das últimas 5 aulas que nós trabalhamos aqui para o primeiro ano. Na primeira aula, nós vimos uma metodologia de estudos para as aulas de filosofia, metodologia esta que englobou, a princípio, 3 passos para você estudar um texto. Então, relembrando, quais são esses 3 passos para você estudar um texto? Primeiro, leitura geral. Segundo, fichamento. E terceiro, resumo. Ou seja, você pegou um texto para estudar ele, primeira coisa que você vai fazer, você vai só ler o texto. Depois você vai ler o texto novamente, só que dessa vez você vai sublinhar as partes principais. E no terceiro momento você vai ler o texto e vai fazer o resumo a partir das partes principais do texto. Ou você vai responder uma atividade ou preparar um trabalho sobre o texto. Na segunda aula, nós trabalhamos o texto As Nuvens do Aristófanes. Então, o texto As Nuvens é uma comédia escrita na antiguidade por Aristófanes. E Aristófanes foi contemporâneo a Sócrates. E justamente é Sócrates o principal personagem desta comédia, As Nuvens. Qual foi o intuito e o objetivo de trazer esta comédia aqui para a gente? Foi de mostrar como a ideia de que o filósofo vive nas nuvens é uma ideia muito antiga. E, quiçá, esta ideia tenha até iniciado com a própria filosofia. Então, na comédia As Nuvens, o principal personagem, o Sócrates, é aquele que vive nas nuvens. Quem está nas nuvens é o Sócrates. E isso queria demonstrar que o filósofo é aquele que vive nas nuvens, ou de forma metafórica, o filósofo é aquele que está descolado da realidade. Já na terceira aula, nós abordamos a investigação parte 1. Em que consistia essa investigação? No ato do próprio aluno pesquisar o tema que a gente está trabalhando aqui durante esse bimestre, que é a ideia de introdução à filosofia. Só que nessa parte 1, nessa nossa terceira aula, eu pedi apenas que vocês lessem o texto que eu passei e depois relessem, sublinhando as partes principais. Já na quarta aula, eu pedi que vocês fizessem o seguinte, que vocês dessem continuidade à nossa investigação, fazendo a investigação parte 2 da seguinte forma. Primeiro, relessem aquilo que foi sublinhado na atividade anterior, na aula anterior, em relação ao mesmo texto, e posteriormente vocês deveriam construir um resumo, mas só que você não ia fazer mais o resumo a partir do texto todo, você não ia reler todo o texto, você ia construir o resumo apenas a partir daquilo que foi sublinhado, ou seja, das ideias principais. E na quinta aula nós abordamos a introdução à filosofia, a parte 1. Então, alguns tópicos interessantes que nós vimos lá na parte 1 sobre introdução à filosofia, a atitude racional. Então, a gente viu o que significa racional, argumentado, envolvia as condições do pensamento e também tinha uma certa coerência. E depois nós vimos o que era a atitude filosófica, que ela possuía 2 lados, não foi? Uma face negativa e uma face positiva. A face negativa era você dizer não, e principalmente dizer não aos preconceitos. Já a fase positiva é uma fase mais de construção, em que você vai tentar responder o que é determinada coisa. E nós vimos que algumas questões fundamentais para a filosofia são o que é algo, por que é algo e como é algo. Onde, respectivamente, nós questionamos primeiro pela significação, quando a gente pergunta o que é, depois pela origem, quando a gente pergunta por que é, e depois pela estrutura, quando a gente pergunta como é algo. E, além disso, na aula anterior, nós também trabalhamos a atitude crítica. Então, vimos que a crítica não é só você abordar os aspectos negativos, mas inicialmente a crítica seria abordar os aspectos negativos e os positivos. Por quê? Porque a crítica é uma avaliação detalhada de algo, é uma avaliação que se pretende totalizante. Tudo bem? Pois bem, hoje nós passaremos a aula 1.1.6, Introdução à Filosofia, parte 2.
Então nós vamos dar continuidade ainda ao tema da introdução à filosofia. A gente vai começar essa aula trabalhando o seguinte tema: a reflexão filosófica. Então, o que seria a reflexão filosófica? Vamos ler o texto e depois a gente comenta. Aos poucos, contudo, deixamos de perguntar sobre as coisas externas e passamos a perguntar sobre coisas internas ao próprio ser humano. Então, novamente, a reflexão filosófica. Aos poucos, contudo, deixamos de perguntar sobre as coisas externas e passamos a perguntar sobre as coisas internas. Ou seja, durante a história da humanidade, em certo momento, a gente parou um pouco de questionar sobre o que era o Sol, o que era a Lua, o que são as estrelas, o que são os animais, e começou a se tomar como próprio objeto do conhecimento. Ou seja, a gente passou a deixar de questionar aquilo que estava fora da gente e começou a questionar aquilo que estava dentro. Vamos tentar imaginar um outro exemplo sobre essa situação da gente deixar de perguntar sobre as coisas externas e passar a perguntar sobre as coisas internas. Então, tente pensar no seguinte exemplo. Você é uma pessoa que durante toda a sua vida ficou reparando nas outras sobre a beleza delas. Então, passava uma pessoa na sua frente, aí você falava, essa pessoa é bonita, ou essa pessoa é feia, ou essa pessoa é horrível. Passava uma outra pessoa, você falava a mesma coisa. Você analisava a roupa daquela pessoa, analisava o calçado que ela estava usando, analisava algum cordão, analisava o cabelo da pessoa. O tempo todo você foi assim, você ficava analisando as outras pessoas. Em um certo momento da sua vida, você percebeu o seguinte: poxa, eu só fico analisando as outras pessoas, por que eu não me analiso? E aí quando você vai se analisar, para você ver se você está bonito ou feio, naquele momento antes de você ir para a escola, aí você sempre faz uma determinada ação para ver se o seu cabelo está arrumado, para ver se sua roupa não está amassada. Que ação é essa? Você tem que se analisar, só que você não consegue se analisar sem realizar essa determinada ação. E essa ação é se olhar no espelho. Então, o que você vê quando você está olhando o espelho? Você está vendo o seu amigo? Você está vendo o seu primo? Que eram pessoas que antes você ficava analisando? Pessoas diferentes de você? Coisas externas a você? O que você olha no espelho? Você olha no espelho você mesmo. Esse fenômeno de olhar algo no espelho, isso na física, se eu não me engano, é chamado de reflexão. Então, é um fenômeno até que vocês vão estudar no ensino médio. Então, reflexão seria isso. Seria uma luz que ela bate em algo, depois ela retorna. No caso, você está olhando para o espelho e a luz ela está indo e depois ela volta. Então, aquilo que você está observando é o seu reflexo. Aquela ação toda que você está tendo naquele momento é uma reflexão. Isso é uma reflexão. O que consistiria então a reflexão, voltando aqui para a nossa aula? Seria você deixar de observar coisas externas e passar a observar você mesmo. Você mesmo dentro de... como se você tivesse um espelho. Você observa aquilo que está dentro de você e não mais as outras coisas. Então, em termos de conhecimento humano, você não observa mais o que é o céu, o que é a natureza, o que são os animais, o que são as plantas. Agora, o que a gente vai investigar? O que nós, seres humanos, iremos investigar a partir de agora? A partir da reflexão filosófica, o que nós vamos investigar? O próprio ser humano. Ou, de outra forma, o próprio conhecimento humano. Ok? Então, para fixar nesse slide aqui, a gente deixa de se perguntar sobre as coisas externas e passa a se perguntar sobre as coisas internas. Mais algumas características da reflexão filosófica. E vamos guardar ainda o exemplo do espelho, que eu vou voltar nele já já. A reflexão filosófica, vamos lá.
A gente tem um esquema aqui que vai dizer o seguinte: o que é, por que é e como é o pensamento. Então, lembram da última aula em que a gente via que a ideia da investigação filosófica, de uma investigação racional, era da atitude filosófica, melhor dizendo, era você se questionar o que é uma determinada coisa? Por exemplo, passa um determinado animal na sua frente, e aí você vai e pergunta o que é este animal, qual a origem dele, como ele ocorre na natureza. Então, tudo isso são questionamentos, só que são questionamentos em relação a coisas que estão fora ou coisas que estão dentro da gente. Um animal, por exemplo, a princípio, ele é algo que está fora de você, um animal que você está observando externamente. Então, normalmente a gente faz isso. Só que agora nós queremos fazer o movimento contrário. A gente quer perguntar coisas internas. E qual seria essa coisa interna? Eu vou destacar aqui logo no slide. A coisa interna seria o pensamento. Então, o pensamento que ocorre aqui na sua mente, ele é algo interno. Vocês já pararam para pensar? Todo mundo aqui sabe, quando eu falo pensamento, vocês sabem o que isso significa, não é? Quando eu falo a palavra pensamento, vocês sabem o que isso significa. A questão que eu faço agora é: o que é o pensamento? É um pouco difícil de responder. Por que é um pouco difícil? Porque não é mais a gente analisando algo que está fora da gente, que a gente está simplesmente vendo. É algo que está dentro da gente. Isso é algo mais difícil. Isso é algo que a gente utiliza apenas a nossa razão. Então, voltando aqui para o slide, a gente vai ter essas questões que a gente fez na aula anterior, que faziam parte da atitude filosófica, agora elas vão se voltar para o próprio pensamento. Então, o que é, por que é e como é o pensamento. Depois, nós vamos ter no próximo quadrado o pensamento interrogando a si mesmo, ou a filosofia também é reflexão. Então, vamos só sublinhar as partes mais importantes aqui. O que é, eu vou sublinhar apenas essa questão aqui, que é uma das mais importantes, foi a que fundou a filosofia praticamente. O que é algo? Então você não pergunta mais o que é um animal que está fora de você, o que é uma planta que está fora de você, o que é a estrela que está fora de você. Você se pergunta agora o que é o próprio pensamento. Ok? O que é o próprio pensamento. Então, quando eu pergunto o que é o próprio pensamento, eu vou ter o pensamento interrogando a si mesmo. A si mesmo quem? O próprio pensamento. Ok? Então, eu vou ter agora o pensamento pensando ele mesmo, ou o pensamento interrogando, que é a palavra que tem aqui no slide. O pensamento interrogando a si mesmo. E por que a gente está fazendo tudo isso? Porque quando a gente fala de reflexão filosófica, a gente quer fazer justamente isso. A filosofia também é uma reflexão. Quando eu falo reflexão filosófica, eu estou falando o quê? Uma reflexão feita pela filosofia. A filosofia, ou melhor, seria a gente colocar aqui que a filosofia também é reflexiva. Ok? Então, vamos voltar lá para o exemplo do espelho. Então, lembram que eu falei ainda agora? Que em vez de você ficar olhando se as outras pessoas são bonitas ou feias, agora você está na frente do espelho, olhando se você mesmo é bonito ou feio. E essa ação nós chamamos de reflexão, ok? Agora, tente imaginar o seguinte. Primeira situação. Você está se olhando na frente do espelho, né? Para saber se você está arrumado ou não. Qual é a questão que você faz para você mesmo quando você está se olhando na frente do espelho? A questão que você faz é: eu estou bonito? Eu estou arrumado? Ou melhor, você se questiona: eu estou bonito ou feio? É isso que você se pergunta, ok? Se você está bonito ou feio naquele momento que você está se olhando no espelho. Tentem imaginar a segunda situação agora. Eu não vou ter mais na frente do espelho você de forma completa. Eu vou ter apenas um órgão seu lá na frente do espelho. Que órgão é esse? O cérebro.
Tenta imaginar então agora o cérebro se analisando, se olhando na frente do espelho. Questão: o cérebro ia se perguntar se ele é bonito ou feio? O cérebro iria se perguntar se ele estava bem arrumado? O cérebro iria se perguntar se o cabelo dele estava bagunçado ou não? O cérebro ia se perguntar, em síntese, se ele é bonito ou feio? Não. O que é importante para o cérebro? O importante para o cérebro não é se ele é bonito ou feio. O cérebro ele não se importa muito com isso. Agora, se eu perguntar para uma pessoa quanto é 3 vezes 4, e o cérebro daquela pessoa me responder que 3 vezes 4 é 11, como é que aquele cérebro vai se sentir? Ele vai se sentir incapaz. Ele vai se sentir burro. Então, o cérebro não quer saber se ele é bonito ou feio. O que o cérebro quer saber é se ele é inteligente ou se ele não é inteligente. Se ele acertou algo ou se ele não acertou. O cérebro não quer saber se ele é bonito ou feio. O que o cérebro quer saber é se o pensamento que ele está fazendo naquele momento está certo ou não. Então ele analisa: 3 vezes 4 é igual a 11. Esse pensamento está correto? Não. Aí o cérebro se sente triste. Ele fica triste. Mas ele fica triste não porque ele acha que ele é feio. Ele fica triste quando ele vê que ele não está correto. Então, qual o elemento principal para a nossa mente, para o cérebro? É que o pensamento... Então, vamos voltar aqui para o slide. É que o pensamento esteja correto. Então, tentem imaginar o cérebro se olhando na frente do espelho. O cérebro, quando ele está se olhando na frente do espelho, ele não está vendo o rosto dele. Ele está vendo o pensamento. Ele não está mais analisando o pensamento de outras pessoas. Ele está analisando o seu próprio pensamento. E como é que ele analisa o seu pensamento? Através do próprio pensamento. Ok? Então, o cérebro não tem visão, né? Como é que a gente se analisa? Quando a gente está na frente do espelho, a gente se analisa pela visão. Como é que o cérebro se analisa? Na situação 3 vezes 4 é igual a 11. Como é que ele faz a análise desse pensamento? Através de um outro pensamento. Ele se pergunta: será se isso está correto? Ou no caso de vocês se perguntam: 3 vezes 4 é igual a 11? Foi assim que a professora me ensinou, a professora de matemática ou o professor de matemática? Né? Então, quando você está fazendo isso, quando você está pensando sobre o próprio pensamento, você está fazendo uma reflexão. Ok? E no caso específico da gente, uma reflexão filosófica. Ok? Eu não estou pensando... O que é uma reflexão filosófica, então? Não é você pensar sobre uma parede. Não é você pensar sobre uma outra pessoa. Não é você pensar sobre uma cultura. Não é você pensar sobre coisas externas. É você pensar sobre coisa interna. E qual é a coisa interna mais importante para o ser humano? O pensamento. Então, o que é reflexão filosófica? É o pensamento pensando o quê? Pensando o próprio pensamento. Ok? Então, seria a metáfora do cérebro na frente do espelho. O que o cérebro está olhando quando ele está na frente do espelho? Ele está olhando pensamentos. Então, é o cérebro que está pensando naquela hora, olhando ele mesmo, ou seja, olhando os próprios pensamentos dele. Ok? Então, ainda sobre reflexão filosófica. A reflexão filosófica é um movimento radical pelo qual o pensamento, examinando o que é pensado por ele, volta-se para si mesmo como fonte desse pensado. Ok? Então vamos novamente sublinhando as partes principais aqui.
a reflexão filosófica. Então, a reflexão, no caso aqui a reflexão filosófica, a reflexão é o movimento radical. O que significa radical? Que vai à raiz de algo, ou seja, um movimento muito profundo. A reflexão é o movimento radical pelo qual o pensamento, então, o pensamento, examinando o que é pensado por ele, volta-se para si mesmo, como fonte desse pensado. Então, seria o pensamento se olhando na frente do espelho, ok? O que representa toda essa metáfora do pensamento se olhando na frente do espelho, ou do cérebro se olhando na frente do espelho? Tudo isso que a gente sublinhou nesse slide aqui. A reflexão, movimento radical, o pensamento examinando o que é pensado por ele, volta-se para si mesmo, ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente pensasse nisso bem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo escrever aqui. A razão. Então, a gente poderia questionar, o que é a razão? O que é a razão? Uma coisa é você se perguntar, o que a razão constrói? A razão constrói tecnologia. A razão constrói o meu celular. Então, o desenvolvimento tecnológico é um exemplo de que nós, seres humanos, somos muito racionais. Então, você comprar um determinado aparelho 15 hoje, daqui a um mês vai ter essa mesma marca na versão 16 e assim futuramente. Por quê? Porque sempre está evoluindo. Então, isso é uma demonstração do que a razão faz, dos produtos da razão humana. Só que o que seria a reflexão? A reflexão não é mais quando você questiona o que a razão faz, mas sim quando você questiona o que a razão é, e você questiona isso de forma interna. Melhor ainda seria se a gente perguntasse pelo pensamento. Então, o que meu pensamento pode pensar? O meu pensamento faz contas, resolve equações de segundo grau, sabe o que é uma oração subordinada, sabe o que é as classes morfológicas, sabe o que é um substantivo, sabe o que significa geografia, sabe quais são os períodos históricos, sabe? O meu pensamento sabe como fazer uma redação, porque a professora de português, de língua portuguesa, me ensinou. Só que a questão que a gente vai fazer aqui na filosofia é: você sabe o que é o próprio pensamento? Então, isso que a gente está fazendo, que a gente acabou de questionar agora, você sabe o que é o próprio pensamento, ou quando você mesmo se questiona o que é o pensamento, aí você está fazendo a reflexão filosófica, ok? E durante a reflexão filosófica, você descobre que quem está pensando sobre a redação, quem está pensando sobre a equação do segundo grau, quem está pensando é você mesmo. Então, você é fonte desse pensamento. E você está analisando esse próprio pensamento. Ok? Então, reflexão filosófica seria o pensamento pensando a si mesmo. Simplesmente. Tá? Então, reflexão a reflexão filosófica, nesse caso, é um movimento radical em que o pensamento, examinando o que é pensado por ele, volta-se para si mesmo. Assim como se ele estivesse na frente do espelho. Então, a imagem dele volta para ele mesmo. Aquilo que ele fez volta para ele mesmo. Okay? E isso é reflexão. Isso é você refletir. E no caso aqui da reflexão filosófica também seria isso. Então, em síntese, o que é reflexão filosófica? O pensamento pensando sobre ele mesmo. Ok? Vamos tentar diferenciar um pouco atitude filosófica e reflexão filosófica. Tá? Quando eu falo diferenciar um pouco, é por isso que eu coloquei esse sinal bem aqui, ó, de diferente, que está aqui no meio. Vou colocar uma seta aqui indicando ele. Tá? Significa que a gente está diferenciando o que é atitude filosófica do que é reflexão filosófica. Vamos começar lendo, depois a gente sublinha e comenta.
A atitude filosófica é um saber sobre a realidade exterior ao pensamento. E a reflexão filosófica, você já consegue adivinhar o que vai ser, não é? Então, se a atitude filosófica é algo exterior, a reflexão filosófica vai ser algo interior, ok? Ou seja, algo de dentro. E o que é reflexão filosófica aqui? Parte de baixo. Reflexão filosófica é um saber sobre a realidade interior aos seres humanos. E isso ocorre, vamos acompanhar as setinhas aqui, isso ocorre no pensamento, na linguagem e na ação, ok? Então vamos sublinhar, tentar sublinhar agora as partes principais aqui. Vamos tentar compreender então a diferença entre atitude filosófica e reflexão filosófica. Então, a atitude filosófica, novamente, é um saber sobre a realidade exterior ao pensamento. Então, vou colocar aqui saber exterior, ok? Então, simplesmente é isso. A atitude filosófica é um saber em relação àquilo que é exterior. É um saber exterior. E a reflexão filosófica? Sempre lembrando lá do exemplo do espelho. Você está vendo a si mesmo e não o outro. Reflexão filosófica é um saber sobre a realidade interior aos seres humanos. E como isso pode ser exemplificado? Quais seriam esses elementos interiores ao próprio ser humano? Ele ocorre quando você reflete sobre esses três elementos: pensamento, depois linguagem e depois ação. Ok? Então, quando você reflete sobre o próprio pensamento, você questiona o que é o pensamento, quais são as leis para um pensamento estar correto. Se eu falo que agora, neste momento está chovendo e não está chovendo, esse pensamento é correto? Se eu falar está chovendo e não está chovendo na rua onde eu moro exatamente agora, esse pensamento ele está correto? Não, porque ele não segue o princípio lógico da contradição. Então, existem certos princípios. Aquele outro exemplo que eu sempre dou aqui. Eu sou vascaíno e não sou vascaíno. Ou eu moro no Brasil e não moro no Brasil. Então isso é contraditório. Você consegue de cara, mesmo sem conhecer as leis lógicas, saber que esse pensamento está de certa forma incorreta, ok? Então, quando uma pessoa fala alguma coisa para mim e eu fico analisando aquele pensamento, eu estou refletindo sobre algo que é interior. O pensamento é algo interior. Portanto, quando você reflete sobre o pensamento, você está fazendo uma reflexão filosófica. Quando eu reflito sobre a linguagem, então nas aulas de português, quando a gente reflete sobre os termos que nós utilizamos, sobre a linguagem, sobre as formas com que nós nos comunicamos. Então, se eu falo, a vida é uma onda no mar. A vida é uma onda no mar. Então, eu não estou dizendo categoricamente e concretamente que a nossa vida é tal qual as ondas do mar. Não, eu estou dizendo que ela é semelhante de forma metafórica. Então, assim como as ondas do mar vêm e vão, a vida faz isso também. Então, isso seria uma metáfora, que é algo que a gente já percebe quando a gente está refletindo sobre a linguagem, que é algo interior aos seres humanos também. É uma capacidade quase que exclusivamente nossa, a capacidade da linguagem que eu falo aqui no sentido mais racional e organizado das coisas. A questão que fica é, os animais têm linguagem? Já vi algumas discussões que parece que os animais eles têm língua, mas não têm linguagem. Qual seria a diferença, professor? A linguagem seria se você tem uma gramática. Se você for no galinheiro, você não vai encontrar as galinhas estudando gramática. Agora, se você for numa escola, você vai ver as crianças estudando gramática. Por quê? Porque o que nós, seres humanos, temos é linguagem. O que as galinhas têm é só uma comunicação, que a gente chama de língua. Elas têm um certo tipo de comunicação, mas aquela comunicação não é organizada, coerente, sistematizada, classificada como a nossa gramática é, ok? Depois a gente tem a ação. Então, você está na sua escola e o seu colega passa correndo perto de você. E aí você, sem querer, coloca o pé e aí o seu colega cai. O que acontece depois? Você reflete
sobre aquilo que você fez, sobre a sua atitude. Mas perceba como, quando você reflete sobre aquilo, sobre o que você vai fazer depois de ter colocado o pé para o seu colega cair, quando você reflete sobre isso, você está fazendo algo que é interior. Você fica pensando da seguinte forma: como é que eu vou me desculpar com o meu colega? Eu vou dar um presente para ele? Vou falar apenas desculpas? Então, tudo isso são reflexões que nós estamos tendo em relação às nossas ações. O tempo todo a gente está pensando sobre isso. Então, você está no ônibus, uma situação, você está no ônibus lotado e tem uma senhora perto de você e o assento próximo, um banco próximo, ficou vazio. A pessoa que estava lá sentada levantou. A questão que você reflete é: você vai sentar ou você vai dar o lugar para a senhora? Então, isso é um exemplo de uma reflexão que você está fazendo, e ela é interior. Quando você está refletindo sobre isso, você não fica pensando em voz alta no ônibus: será se eu vou dar o lugar para a senhora ou não? Você não vai fazer isso, né? Essa reflexão, ela é interior. Então, estou dando vários exemplos aqui para mostrar para vocês como a ideia de reflexão filosófica, ela acontece na prática. Ela acontece com a gente quase que a todo momento. Então, para a gente tentar sintetizar esse slide: a atitude filosófica é um saber exterior. A reflexão filosófica é um saber interior. E ela pode ocorrer de 3 formas, ou através de 3 elementos que a gente está vendo exemplificado aqui: o pensamento, a linguagem ou a ação. No caso, a ação ética aqui, ou moral. Vamos agora, gente, para as definições de filosofia. Uma das grandes questões é o que é filosofia, né? Só que a gente vai ver que existem pelo menos 4 definições de filosofia. Então vamos tentar classificar aqui essas definições de filosofia. Primeiro, seria acreditar que a filosofia é uma visão de mundo de uma cultura. 2, sabedoria de vida. 3, esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. 4, fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Então, vamos lá, novamente agora sublinhando as partes principais. Definições de filosofia. Então, existem pelo menos quantas definições? 4 definições. Primeira definição, o que seria? A primeira definição vai dizer que a filosofia é uma visão de mundo de uma cultura. Então eu tenho a cultura asiática, a cultura ocidental, a cultura africana. Eu não sei se vocês já ouviram o termo filosofia oriental, filosofia enquanto modo de vida, filosofia ocidental, filosofia africana. Então, seria num sentido de cultura, de movimentos culturais de um determinado povo. Então, a princípio, esse é um sentido de filosofia. Existe um outro sentido de filosofia também, que é esse, sobre sabedoria de vida. Então, o segundo sentido de filosofia é sabedoria de vida, no sentido daquela pessoa que sabe como se comportar perante a existência. Um guru espiritual, uma pessoa que pode lhe aconselhar. Seria isso, seria o sábio, ok? Seria o sábio. Então, aqui no 2, sabedoria de vida, nós poderemos ter aquela figura do sábio, enquanto uma pessoa que fica contemplando sobre a vida e pode lhe direcionar melhor, ok? Então, sábio. 3, esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Então, o terceiro significado de filosofia seria de conceber o universo como uma totalidade ordenada, ou seja, um conjunto de fenômenos que tem uma razão de ser. Só que essa ideia de filosofia está muito relacionada à ideia antiga de filosofia, em que os filósofos não eram apenas filósofos, eles eram filósofos, cientistas, artistas, e tinham várias outras funções. Por quê? Porque filosofia, nesse sentido, significava um conjunto de conhecimentos.
e sendo que cada conhecimento estuda algo do universo, só que a filosofia nesse sentido seria a totalidade desses conhecimentos. Então, filosofia seria ciência, arte, talvez inclusive até religião. Então, filosofia nesse terceiro sentido é analisar o universo enquanto uma totalidade ordenada, ok? Só que não são esses os sentidos que interessam para a gente aqui e que nós vamos abordar a partir de agora. O sentido que interessa para a gente é esse quarto sentido, que diz o seguinte: o que é filosofia? Quarto, fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Então, o que é filosofia, que a gente vai abordar a partir de agora? Filosofia não é, por exemplo, ciência. Filosofia não é arte. Filosofia não é geografia. Filosofia não é história. Filosofia não é nada disso. Mas a filosofia tem relação com isso. Por quê? Então, novamente, a filosofia ela não é ciência. O que a filosofia é? Uma reflexão, lembram da palavra que a gente estava vendo agora há pouco? Uma reflexão sobre a ciência. Filosofia não é história. Filosofia é uma reflexão sobre a história. Filosofia não é matemática. É uma reflexão sobre a matemática. Então, um exemplo. Se o professor de matemática está respondendo para você 2 mais 3 igual a 5, aí embaixo 2 vezes 3 é igual a 6, e aí do nada ele para a aula de matemática e pergunta o seguinte: gente, mas vocês já pararam para pensar o que é a matemática? Quando ele faz isso, ele deixou de fazer matemática e passou a fazer filosofia. Ou melhor, ele passou a fazer filosofia da matemática, ok? Seria a mesma coisa do professor de biologia se perguntar o que é biologia. O cientista se perguntar o que é ciência. O pintor, se ele parasse no meio da produção dele e se perguntasse o que é arte. Essas perguntas e as respostas para essas perguntas não são a arte que dão. Quem oferece as respostas e as perguntas sobre isso é a filosofia. Então, por exemplo, aqui na filosofia a gente tem uma área chamada filosofia da ciência, que estuda o que é ciência, quais são os tipos de ciência. Aqui na filosofia também nós temos uma área chamada estética ou filosofia da arte, que vai se perguntar o seguinte: o que é arte? Quais são os tipos de arte? Quais as características da arte? Quais são os elementos que estão envolvidos no fenômeno da arte? Então, esses questionamentos são da filosofia. Esses questionamentos, eles são isso que nós podemos falar de fundamentação. É você se questionar e ir no fundamento de algo. Só que a filosofia, além disso, ela também é teórica e crítica. O que é crítica? Vamos lembrar, o que é crítica? É você analisar detalhadamente algo. Então, a filosofia é uma fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos, por exemplo, ciência, o que é arte, o que é religião, e também é uma fundamentação teórica e crítica das práticas. Então, as práticas sociais, o modo como a gente se comporta na sociedade, às vezes até a análise da própria cultura também. Só que agora a filosofia ela não é mais a cultura, ela é a reflexão sobre a cultura. Então, a princípio, o significado que vai ficar de filosofia para a gente é que se resume basicamente em uma fundamentação. Então, é você se fundamentar sobre algo. Então, o cientista, o filósofo, ele vai chegar para o cientista e vai questionar o que é a ciência. Então, vocês devem conhecer o exemplo de Sócrates, não é? Então, o Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele se aproximava do político e perguntava para o político, para o governante da época, perguntava o que é política. E aí o governante ficava sem saber o que é. O Sócrates chegava para o músico e perguntava o que é a arte. E o músico não sabia responder. Por que eles não sabem responder corretamente? Ou porque eles sucumbem aos questionamentos do Sócrates? Porque as pessoas que têm essas práticas, normalmente elas estão preocupadas mais com o fazer do que
o que seja propriamente aquilo, do que com a fundamentação. E eu estou apontando aqui para vocês que quem se importa sobre a fundamentação das coisas é a filosofia. Então, novamente, filosofia não é história. Filosofia é perguntar o que é história. Filosofia não é arte, é perguntar o que é arte. Filosofia não é religião, é perguntar o que é a religião. Ok? E assim sucessivamente. Ok? Ainda sobre definição de filosofia, a atividade filosófica é uma análise, uma reflexão e uma crítica. Ou seja, novamente, a atividade filosófica ela é, a princípio, esses três elementos. Uma análise, então, análise filosófica, lembram? Aquilo que está fora. Depois, a filosofia ela também é uma reflexão, ou seja, você refletir sobre algo que está dentro, você refletir sobre coisas internas, e também ela é uma crítica, ou seja, você analisar detalhadamente algo. Então, aqui estão as referências. Então, os comentários, as dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aqui mesmo no YouTube ou através do e-mail que está aqui na tela. Ok? Até a próxima aula.